Saudas irmãs e irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Hoje nós teremos nosso discipulado e o tema a ser estudado é sobre a Bíblia. Espero que este seja um momento oportuno para nós tirarmos as nossas dúvidas e também alcançarmos uma maior maturidade em nossa caminhada de fé. E assim vamos abordar esse tema em 3 pontos interessantes. Primeiro, o que é a Bíblia? Essa pergunta pode parecer supérflua, já que até mesmo pessoas que praticam outras religiões ao redor do mundo sabem que se trata de um livro de capa preta chamada de Bíblia Sagrada, e que contém eventos sagrados para as pessoas que fazem parte do cristianismo, além de que ela é considerada por todos nós que fazemos parte da Igreja Terrena de Jesus como a Palavra de Deus. De fato, a Bíblia Sagrada tradicionalmente tem a capa preta, porém já se fazem Bíblias com outras cores, como vermelha, marrom, cinza, azul e assim por diante. Alguém já deve ter questionado se o uso dessa cor é simbólica, porém o uso foi mais por ser uma cor comum, além de que as cores preta e branca são mais econômicas do que outras cores. E o que pode surpreender é que grande parte dos membros das inúmeras igrejas denominacionais na face da terra desconhecem que o nome Bíblia é de origem grega e significa livros. E no caso das igrejas que surgiram a partir do protestantismo, temos 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E ao abordarmos os livros da Bíblia, também outro fato se desconhece, de que os livros do Antigo Testamento foram escritos em sua grande maioria em hebraico e outras porções em aramaico, e os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, que era o idioma internacional usado na época pelas nações. E há mais curiosidades a respeito da nossa Bíblia, ou seja, todos os livros que a compõem foram escritos por diversos homens e mulheres inspirados por Deus, e foram escritos em épocas diferentes e não ao mesmo tempo. Isso quer dizer que a Bíblia toda, para ser escrita, levou cerca de 1.600 anos para ficar pronta. Isso porque o Antigo Testamento foi escrito entre 1500 a 450 a.C. e o Novo Testamento entre 45 e 90 depois de Cristo. Outra curiosidade é que os primeiros eventos relatados no Antigo Testamento foram repassados de geração em geração através da tradição oral, antes que o fossem repassados através da tradição escrita. Mas o que isso quer dizer é que antes da invenção da escrita, os eventos foram repassados de forma oral para os descendentes. Sobre a Bíblia Sagrada, há várias curiosidades, como a que os textos, antes de serem confeccionados em formato de livros, como temos hoje, foram escritos em rolos. Creio que vocês já viram em algum documentário o que eram os rolos, mas se não, imaginem um rolo de papel toalha que tem uma espécie de pau de macarrão numa ponta e outro na outra ponta. Assim, para ler um rolo, era só desenrolar de um lado e enrolando do outro. Foi assim que os livros sagrados da Bíblia foram escritos. O tempo passou e surgiram os códices, que são livros como nós conhecemos, porém escritos à mão. E a partir da invenção da imprensa de Johannes Gutenberg, em 1439, que as escrituras sagradas deixaram de ser livros escritos à mão para serem feitos com letras tipográficas, como as de hoje. Nascia o livro impresso. E a Bíblia foi o primeiro livro impresso por Gutenberg, que foi feita em latim, e sendo iniciada em 1450, foi concluída em 1455. Como vimos, a primeira Bíblia impressa foi produzida em latim, porém Gutenberg nasceu onde hoje é a Alemanha. Ao estudarmos a história da Igreja e da Bíblia, observamos que os textos das Escrituras Sagradas do hebraico, do aramaico e do grego foram traduzidos para o latim, e assim permaneceu durante vários séculos até a invenção da imprensa por Gutenberg. E em seguida, Martinho Lutero traduziria as Escrituras Sagradas para o alemão, para que o povo pudesse ler em sua língua, já que ele não entendia o latim, que era usado nas missas pelo clero, em leituras e nas pregações. Creio que seja interessante sabermos algo mais sobre a Bíblia. No começo, os livros não tinham nomes como conhecemos hoje.
eles não eram divididos em capítulos e nem divididos em versículos. Assim, ler as Escrituras não era tão fácil. Dessa forma, a primeira Bíblia impressa foi feita, como vimos, entre 1450 e 1455, e a divisão dos livros em capítulos já tinha ocorrido em 1226 pelo clérigo inglês Stephen Langton. Já a divisão de todos os livros em versículos ocorreu em 1555, através dos esforços de Robert Estienne. E por fim, a primeira Bíblia impressa com a divisão dos livros em capítulos e em versículos foi publicada em 1560 na Suíça e conhecida como Bíblia de Genebra. Em relação aos nomes dos livros, todos receberam nomes de origem grega. É o caso de Gênesis, que significa criação, e Apocalipse, que significa revelação. E saber de tudo isso atrapalha de alguma forma a nossa fé em Deus e em Jesus? Claro que não, porque Deus não enviou uma Bíblia já pronta do céu para que fosse recopiada. Alguém pode perguntar quando foi feita a primeira Bíblia em português. A primeira tradução do Novo Testamento para o português foi feita por João Ferreira Anes da Almeida em 1681, em Amsterdã, na Holanda, onde morou desde a juventude, e não em Portugal. Já o Antigo Testamento foi traduzido para o português a partir do século XVIII, em Tranquebar, ex-colônia na Índia, que pertencia à Dinamarca, e na Batávia, atual Jacarta, capital da Indonésia, ex-colônia holandesa. Assim, o que temos nas páginas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, são as experiências de homens, mulheres e do povo de Deus com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Já surgiu o questionamento se na época de Jesus e de Paulo, os livros do Novo Testamento existiam. Claro que não, porque os eventos relatados no Novo Testamento estavam acontecendo, e demorou até que fossem relatados em rolos. Assim, Jesus, Paulo, os discípulos de Jesus e as igrejas que surgiram e que são mencionadas no Novo Testamento, usavam os livros do Antigo Testamento. Com o tempo, as igrejas foram usando diversos livros que foram escritos, e só em 393 depois de Cristo, que o Concílio de Hipona estabeleceu que de centenas de livros que haviam, apenas 27 fariam parte do cânon do Novo Testamento, já que o cânon do Antigo Testamento já estava fechado. E assim, em 8 de outubro de 393 d.C., o cânon bíblico estava fechado. Claro que isso foi necessário, porque com tantos livros ou rolos em circulação, era necessário unificar os que de fato eram inspirados e que deveriam ser ensinados e repassados para a posteridade. E podemos confiar nesses 27 livros que conhecemos hoje? Claro que sim, não apenas nos livros do Novo Testamento, como do Antigo Testamento. Vejamos o que Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 3,16, a parte A. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E em Pedro, em 2 Pedro 1, 20 a 21, ele escreveu o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram ouvidos pelo Espírito Santo. Assim, não duvidamos de que a Bíblia tem tudo o que precisamos saber para sermos salvos e vivermos conforme a vontade de Deus, numa vida de santidade e de adoração ao nosso Deus. Segundo ponto, a Bíblia é importante? Claro que sim, e disso não temos dúvida alguma. Durante 21 séculos, ela tem sido o fundamento da igreja na face da terra. Assim, ela é essencial em nossa vida. Vejamos alguns itens a respeito. A. Ela é uma base de nossa fé. Conhecemos muito bem o evento a respeito do Sermão do Monte, ou das Bem-aventuranças, relatado a partir de Mateus 5:1 até 7:28. No qual ele ensinou tudo o que precisamos saber para pôr em prática constante. E assim, vejamos os dois textos. Mateus 5:1. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E Mateus 7:28. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões
se maravilhavam da sua doutrina. Assim é bom dar uma pesquisada nesses textos. Começa em Mateus capítulo 5, versículo 1 e vai até Mateus capítulo 7, versículo 28. De fato, esse sermão se torna essencial para a igreja porque ele mesmo afirma que aprender e praticar os seus ensinos é construir sua vida em algo sólido como Deus. Vejamos Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. É um exemplo de conhecimento das pessoas na época que Jesus usou, e também nós. Ele trouxe uma construção mais profunda, como do relacionamento fiel e verdadeiro entre nós e Deus. Em 2 Timóteo 3,14, temos o alerta de Paulo que também serve para nós, porque as Escrituras se revelam como sendo a base de nossa fé. Vejamos: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo e que o tens aprendido. Item B: a Bíblia nos conhece interna e externamente. Muitas pessoas já perceberam que, ao ler as Escrituras, observam que elas revelam algo que nós sabemos muito bem: os nossos pensamentos internos e as nossas ações externas. É como se estivéssemos diante de um espelho que mostra o nosso reflexo, e no caso, nossos pensamentos e ações. Hebreus 4, 12 a 13 nos alerta de que devemos tomar cuidado com a nossa vida espiritual e física. Vejamos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O Salmo 139 também traz um grande alerta, porém, nos atentemos para os versículos de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. É interessante observar que o que atesta Êxodo 3,5. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E em 2 Coríntios 6, 14 e 16, observamos uma grande ênfase em que devemos ter um cuidado muito grande com a nossa vida, porque as próprias Escrituras afirmam que nós devemos nos policiar para não cairmos em armadilhas e em tentações. Vejamos: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós sabemos que somos o santuário de Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Item C: a Bíblia é instrumento para a nossa maturidade espiritual. Ao meditarmos nas páginas das Escrituras, além de observarmos as ações de Deus e as respostas que as pessoas lhe deram, também podemos refletir sobre os inúmeros ensinos que elas relatam. Sejam as instruções que o Antigo Testamento relata, como as boas novas que observamos no Novo Testamento. Dessa forma, o que nós temos na Bíblia Sagrada são as orientações que nos ajudarão a nos achegar a Deus e fugir das corrupções do mundo. Infelizmente, o ser humano tem pecado desde a aurora dos tempos e as Escrituras mostram isso. E assim, pela Bíblia, nossos pecados, faltas e transgressões nos são reveladas. E com isso reconhecemos que pecamos por pensamento, palavra e por ato.
e o fazemos na inocência, na ignorância e na consciência. Dessa forma, Jesus foi bem enfático ao afirmar que o ser humano tem o livre-arbítrio para reconhecer os erros ou não, conforme atesta Marcos 16. 16, aliás. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E dependendo da resposta, ele mesmo afirmou o seguinte em Mateus 25, 34 e 41. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Claro que a pior das consequências não se dará em vida, mas no futuro por vir, como relata Apocalipse 2:1. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. O pior não é a primeira morte, que é a morte do corpo físico, mas a da alma. Essa é a segunda e pior morte. E o que dizer sobre isso? A reflexão constante nas Escrituras nos ajuda a amadurecer, e nisso o velho homem e a velha mulher dão lugar ao novo homem e à nova mulher, como atesta Efésios 4, 20 a 24. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes, e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Item D. A Bíblia na luta da fé como instrumento. Ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, e ao nos arrependermos dos pecados, as lutas começam porque o inimigo de Deus não aceita perder uma alma do inferno para Deus. Dessa forma, precisamos nos fortalecer diariamente, porque o inimigo de Deus fará todo o possível para nos desanimar. Por isso, travamos uma grande luta e usamos a nossa fé. E é através das Sagradas Escrituras que nos fortalecemos, porque ela nos ajuda pela fé a vencer o mal. E se engana quem pensa que por ter aceito Jesus como Senhor e Salvador, viverá no mar de rosas, porque isso não existe. Aliás, não devemos ignorar que no mar de rosas a quantidade de espinhos é incontável. Meu pai sempre me dizia que o crente que não passa por problemas e tempestades não é crente, porque o inimigo de Deus não ataca quem já lhe pertence, mas vai atrás de quem não lhe pertence. Por isso, usa armadilhas, tentações e diversos tipos de seduções para desviar as pessoas de Deus. E nesse intento, o inimigo de Deus usa situações, problemas e até mesmo de pessoas próximas, como parentes e familiares. E isso nos é bem familiar. Claro que as Escrituras nos apresentam recursos para nos defender do mal. Efésios 6, 3 a 17 é um exemplo. Vejamos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Claro que devemos tomar cuidado, porque Efésios 6, 11 e 12 relata o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Isso quer dizer que temos que ter consciência de que a nossa luta não é contra as pessoas, mas o que é semeado no interior das pessoas, e que as leva a ir contra Deus e contra nós. Por isso, devemos ter cuidado com as formas que o inimigo usa para nos atacar. Também é interessante observar que na tentação que Jesus sofreu, ele manuseou a própria Escritura contra o inimigo, conforme relata Mateus 4, versículos 4, 7 e 10. Vejamos Mateus 4, 4.
Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus usou o texto de Deuteronômio 8:3b para rebater o mal, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Na segunda tentação, em Mateus 4:7, Jesus também utilizou a própria Escritura. Vejamos. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele utilizou Deuteronômio 6:16a, não tentareis o Senhor vosso Deus. E na terceira tentação, em Mateus 4:10, ele também usou a Escritura. Então, ordenou-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. É Deuteronômio 6:13. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. O que temos assim é que as Escrituras não são enfeite de mesa ou de estante, mas instrumento de fé para ser utilizada e vivida tanto em dias bons como nos maus. Também se engana quem pensa que devemos lutar apenas as lutas espirituais, porque há outros tipos de lutas conhecidas, como sociais, que devem ser lutadas também. É o caso de olhar para quem sofre e buscar socorro. Isso quer dizer que devemos unir forças para lutar contra as desigualdades sociais, a pobreza, a miséria, a corrupção, a exploração e tantas outras situações que trazem sofrimento ao povo. E um grande exemplo disso foi a libertação do povo de Israel, que vivia uma situação de escravidão física. E com o livramento, o povo alcançou a posição de povo liberto fisicamente. E claro que há mais exemplos nas Escrituras sobre essa verdade. Agora veremos o terceiro ponto. Como devemos usá-la? Ou seja, como devemos usar a Bíblia? Agora chegamos à questão de como devemos usá-la. Claro que é uma pergunta que parece ser supérflua, porém para novas pessoas que aceitaram Jesus, será essencial. E também será benéfico para quem já o aceitou e quer obter maior maturidade na fé ao aprender algo mais, pois graças às misericórdias de Deus para conosco, vivemos uma nova vida. E a cada dia buscamos errar menos e acertar mais, e isso nos renova espiritualmente e se manifesta em atos. Creio que Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23 nos faz refletir sobre as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã em nossas vidas. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A seguir, temos mais seis itens que podem nos ajudar no manuseio da Bíblia Sagrada. Vejamos. A melhor forma de conhecer as Escrituras é começar pelos 4 Evangelhos. Afinal de contas, eles testemunham do Messias, do unigênito Filho de Deus Pai Criador, que o enviou para salvar toda a humanidade. E neles encontramos o envio de Jesus, o seu nascimento, o seu ministério, a sua paixão e morte, a sua ressurreição e sua ação na igreja nascente, através dos seus discípulos. E pode ser nesta ordem que foi posta, como Mateus, Marcos, Lucas e João, ou em outro. B. E antes ou depois de ler os Evangelhos, uma sugestão é ler o livro de Salmos. Um por dia já está ótimo, porque encontramos temas dos mais variados para várias ocasiões. E claro que também encontramos salmos que fazem referência a Jesus e às ações de Deus em vários eventos. Encontramos orações, conforto, alívio, motivação, ânimo e muito mais do que Deus pode oferecer em nossas vidas. Faça a experiência em sua vida devocional diária ao ler um salmo antes ou depois da leitura de algum livro bíblico. C. Em seguida, para uma próxima sugestão de leitura, eu creio que o livro de Atos dos Apóstolos seja ótimo. É porque mostra o nascimento da igreja primitiva, a partir dos discípulos de Jesus, e o seu desenvolvimento com vários eventos interessantes. Vemos nesse livro também a conversão de Paulo e a igreja crescendo, e como alguns problemas que surgiram foram sendo resolvidos graças à inspiração divina. D. Uma próxima sugestão é a de ler as cartas ou epístolas de Paulo, isso porque contém muitas instruções, ensinos e alertas. E será muito edificante para cada pessoa.
De fato, de todos os livros do Novo Testamento, o único que devemos ter certo cuidado para ler e não fazer confusão é do Apocalipse. E devido à complexidade, devido a muitos símbolos, é bom estudar e tirar dúvidas com seu líder espiritual, porque lê-lo e entendê-lo ao pé da letra e ignorar os símbolos usados trará mais confusão do que edificação. O fato é que ele foi escrito em época de perseguição e usar símbolos para explicar o que estava acontecendo e ia acontecer sem o uso de símbolos seria revelar a quem perseguia a igreja os instrumentos necessários para prejudicá-la ainda mais. E agora precisamos tomar cuidado no manuseio das escrituras para não tê-la como um amuleto, um horóscopo ou caixinha da sorte. Ficar usando textos fora de contexto e cortá-los para reinterpretar, ignorando versículos anteriores e posteriores, tem trazido muita confusão. Também deve ser tomado cuidado para não usar as escrituras como uma flor em que se vai tirando as pétalas e dizendo, bem me quer, mal me quer, bem me quer, e assim por diante. Porque a Bíblia não pode ser moldada e se sujeitar a nós. Nós é que devemos ser transformados pelo poder de Deus, que opera através de seu Santo Espírito, e as Escrituras são importantes para a nossa maturidade espiritual. E F. Para quem está começando a ler as Escrituras, é bom buscar a orientação do pastor ou pastora local e de líderes locais. E quem já está caminhando não deve se esquecer de orar antes de ler as Escrituras, para que o Espírito Santo ilumine as mentes. E também deve haver oração após refletir nas Escrituras. E fora essas orientações, se deve frequentar a escola dominical, estudo bíblico e outras atividades em que ensinos sejam repassados para as pessoas presentes, porque assim fazendo, crescemos em sabedoria, graça e entendimento nas Sagradas Escrituras. E não ignoremos que a cada dia aprendemos algo novo, porque as Escrituras são fontes a jorrar de sabedoria divina para nós. Eu espero que o que vimos nesse vídeo sobre o tema da Bíblia possa ajudar em sua caminhada diária e que tenha sanado alguma dúvida. Afinal de contas, o estudo da Bíblia deve ser constante, e não devemos tê-la como se fosse um livro, uma revista ou um jornal comum, porque a palavra de Deus é sobrenatural. E no próximo vídeo abordaremos o tema sobre a igreja. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.